Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje vamos trabalhar princípio da incerteza em 3 dimensões. Bom, você realmente sabe fazer estimativa usando o princípio da incerteza de Heisenberg? E se ficou curioso, eu aconselho que assista esse vídeo até o final. Bom pessoal, vamos iniciar com alguns conceitos mais básicos para que a gente consiga acompanhar esse vídeo de forma otimizada. Bom galera, de forma bem resumida, a ideia básica do princípio da incerteza de Heisenberg é que você não pode calcular simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula. Bom, para ser mais preciso aqui, vamos falar de momento linear da partícula. Então está aqui duas situações onde nós vamos representar uma função de onda. Essa função de onda significa a densidade de probabilidade de encontrar a partícula. Por exemplo, nesta situação, você percebe que é bem fácil encontrar a partícula, quer dizer que ela está com uma densidade de probabilidade muito alta de ser encontrada nesta região. Ou seja, eu vou ter mais certeza de encontrar a partícula nesta região. Sendo assim, eu vou ter uma incerteza maior de velocidade. Neste caso, nós temos uma função de onda mais distribuída ao longo da nossa região. Sendo assim, é mais difícil encontrar a partícula com maior certeza. Porém, este tipo de função de onda melhora na análise do comprimento de onda. Veja como é difícil determinar o comprimento de onda nesta configuração de baixo. Mas na configuração de cima é mais simples, não é? Veja só. Então, pela hipótese de Broglie, é mais fácil encontrar o momento desta partícula, que é calculado como h sobre lambda. Bom, e como é que é expressa a relação do princípio da incerteza de Heisenberg? Veja só. Bom, pessoal, a forma ideal de você usar o princípio da incerteza é usando estas relações. Bom, então vamos entender o que significa cada um desses termos. Lembrando, h cortado vai ser uma notação para h sobre 2π, que é muito usual no estudo de mecânica quântica. Este primeiro termo vai ser a incerteza da posição. Essa quantidade também é chamada de desvio padrão. E quando você tem esta quantidade ao quadrado, é chamada também de variância. Então, você pode encontrar esses termos na sua prova. Mas nós vamos chamar aqui, a nível de ensino médio, de incerteza da posição e incerteza do momento. Daqui a pouquinho eu vou trocar pela letra delta, que é mais comum você utilizar. Então, veja só, o sigma_x ele vai ser calculado da seguinte maneira. O que é isso, professor? Olha, nós temos aqui a raiz do valor médio de x ao quadrado menos o valor médio de x ao quadrado. Deu para entender isso? Olha só, algumas grandezas possuem um valor médio igual a zero. Em alguns sistemas é bem simples verificar isso. Por exemplo, sistemas simétricos. Se a gente convencionar a origem exatamente no ponto de simetria, alguns sistemas possuem a probabilidade de caminhar no sentido positivo igual à probabilidade de caminhar no sentido negativo. O que isso significa? Que o valor médio da posição é igual a zero. Vai se encontrar justamente na origem. Agora, quando eu pego o valor quadrático médio, que é este aqui, entenda que quando eu coloco ela num sentido ou em outro, este outro não é mais negativo, porque vai estar ao quadrado. Então, nós vamos ter aí um valor sempre positivo. Esta relação sempre vai ser positiva. Essa pode ser zero. Deu para visualizar mais ou menos? Então, existem dois conceitos. O conceito de posição quadrática média e existe esse conceito de posição média ao quadrado. São coisas diferentes. Então, existem alguns casos que são simples de entender. Quando a probabilidade de uma partícula caminhar para um sentido for igual à probabilidade de ela caminhar em outro sentido, o valor médio da posição, que é este camarada aqui ao quadrado, vai dar zero. Porém, o valor quadrático médio não é zero. Esse nunca vai ser zero. Você percebe? Se você pegar um conjunto discreto de números e elevar todos ao quadrado, a soma deles nunca vai dar zero. Só se todos forem zero, concordam? Como é que ficaria o sigma p? Ele é calculado da mesma maneira. Como calcular a média, nós não vamos trabalhar aqui, porque aí nesse caso você precisaria trabalhar com a função de onda, o que não é a nossa ideia, pelo menos nesse momento. Quem sabe futuramente a gente coloca aqui um vídeo trabalhando a função de onda de Schrödinger e resolvendo alguns casos mais simples para você entender como é que isso funciona. Bom, vale lembrar que a média de P pode ser calculado como m vezes a velocidade, que vai ser interpretado da seguinte maneira. Em sistemas simétricos, ou seja, sistemas em que a partícula não possui preferência para caminhar num sentido ou em outro, e convencionando a nossa origem no centro desse sistema, você percebe que a média da posição é zero. Como esta média é zero, perceba que a média do momento
também é zero. Então é interessante a gente usar uma expressão mais simples para os casos em que nós temos sistemas simétricos. Exemplo, um oscilador harmônico, um elétron dentro de uma caixa, que é o caso que nós vamos trabalhar mais adiante, entre outros. Mas se você tiver uma assimetria no sistema, isso provavelmente não vai ser válido. Então, nestes casos mais simples, que provavelmente serão os casos trabalhados em ensino médio ou em Olimpíada, nós vamos poder desconsiderar estes termos, tudo bem? Sendo assim, o nosso σp vai ser a raiz da média de p quadrado e o σx vai ser a raiz da média de x quadrado. Para a gente ficar mais à vontade, pessoal, eu vou trocar esse sigma pelo delta, que eu acho que é mais familiar para você. Já deu para entender melhor então? Já deu para se familiarizar um pouco? Então é hora de resolver nossos exemplos. E eu vou fazer nesse vídeo dois casos. O elétron dentro de uma caixa cúbica e o elétron dentro de uma esfera. Vamos lá? Bom, galera, então neste caso nós vamos utilizar o princípio da incerteza em 3 dimensões. Como é que a gente faz isso? É importantíssimo você saber que aquela equação é utilizada em cada dimensão. Observe, essas seriam as expressões para as 3 dimensões. Nós temos o princípio da incerteza na direção x, na direção y e na direção z. Ou seja, px, py e pz são as componentes do momento linear na direção x, y e z, respectivamente. Bom, neste caso, nós vamos dizer que a incerteza da posição na direção x pode valer a própria aresta da caixa, que eu vou chamar de A. Sendo assim, a incerteza do momento em x vai ser do tipo, você lembra quem foi o delta px que a gente associou? Ficaria dessa forma, correto? Bom, e substituindo o restante, nós teríamos esta expressão. Ou seja, essa seria a expressão para o valor quadrático médio da componente de momento na direção x. Ora, mas esse sistema possui uma simetria nas 3 direções, ou seja, eu vou poder escrever o momento total da seguinte maneira. Aplicando as médias, nós vamos ter o seguinte. Tudo bem até aqui, pessoal? Agora veja, eu vou usar que a média do momento na direção x é a mesma média do momento na direção y e na direção z, ou seja, nós vamos ter 3 vezes este valor. Para a gente poder calcular a energia, agora está bem simples, porque a média da energia vai depender da média de p quadrado. A gente pode escrever energia cinética, que é muito comum aqui em mecânica quântica, da seguinte maneira. P ao quadrado sobre 2m. Mas como a gente está falando de média, então seria essa expressão. Ou seja, para encontrar a média da energia, basta substituir esta relação. Vamos ver como é que fica então? Bom, então temos aqui o resultado final para este caso. 3/8 de H cortado ao quadrado sobre m. Recentemente isso apareceu no ITA, só que o recipiente tinha um formato esférico. Você lembra disso? Mas como o problema era de estimativa, eu não vejo problema de trabalhar dessa forma para fazer uma estimativa, ou seja, para encontrar pelo menos a ordem de grandeza ali daquela relação. E esta é a energia cinética, que seria igual a total. Por quê, professor? Não tem potencial? Não. Quando a gente diz que o elétron está dentro de uma caixa, isso é a mesma coisa de dizer que ele está aprisionado, ou seja, o potencial fora é algo infinito. Isso significa que ele não consegue sair. E dentro, o potencial é zero, ou seja, ele é livre para se mover lá dentro. Deu para entender, então, o que significa a expressão elétron dentro de uma caixa? Volto a repetir. Para uma questão a nível de ensino médio, esse tipo de estimativa seria coerente o aluno pensar. Mas a gente pode melhorar um pouco mais a estimativa. A ordem de grandeza vai ser basicamente a mesma. Vamos ver como é que fica? Acompanha aí. Bom, pessoal, então neste caso nós vamos ter uma esfera de diâmetro A. Tudo bem? Então vamos trabalhar em cima disso. Dessa maneira, perceba que a esfera ocupa um volume menor do que o cubo. Então vamos evitar dizer que na direção x a incerteza vai ser A. Porque, por exemplo, nesta altura z, o y não pode chegar neste ponto. Concorda? Então, a incerteza só seria A ao longo do diâmetro, o que nós vamos tentar evitar com este segundo método. Lembrando, pessoal, este método é um método de estimativa. Para você calcular realmente essas incertezas, você precisa conhecer a função de onda e fazer contas muito complicadas. E desde já, eu queria agradecer a 2 amigos meus que ajudaram a pensar nesses problemas, o professor Marcos Haroldo e o professor
Vanderlei. A gente acabou debatendo muito sobre essas ideias e pesquisando em alguns artigos, nós chegamos nessas conclusões. Porém, nós estamos aqui com o intuito de simplificar, nós queremos apenas uma estimativa. Tá legal? Voltando à ideia, nós vamos trabalhar então o princípio da incerteza em 3 dimensões. Eu vou pegar a incerteza no raio e a incerteza do momento total, mas isso vai ser calculado da seguinte maneira. E isso vai ser quanto? Será que eu posso já dizer que é h cortado sobre 2? Ainda não. Veja só o que nós vamos fazer. Lembrando, aquela expressão só vale para uma dimensão. Aqui nós estamos trabalhando no caso tridimensional. Então vamos ter o seguinte, tudo bem? Então a gente abriu essa continha. Então, para ficar melhor, nós vamos calcular o quadrado dessa expressão. Veja só, eu vou multiplicar esse parênteses de cima por esse parênteses de baixo. E nós vamos ver, então, o que vai aparecer nessa continha. Vamos lá, então? Bom, pessoal, abrindo aquela continha, nós vamos ter, então, a soma de várias parcelas. Eu dividi de forma simples para a gente entender o que vai acontecer em cada parcela. Nesta primeira parcela, nós vamos ter a incerteza na direção x, só que isso aqui está ao quadrado, na é verdade? Então, nós vamos ter h cortado ao quadrado sobre 4. Bom, nós podemos usar o mesmo princípio da incerteza nas outras expressões, veja só, h cortado ao quadrado sobre 4 e h cortado ao quadrado sobre 4. Agora eu vou olhar para a segunda e vou replicar essa ideia nas outras, tá legal? Na segunda, nós podemos fazer MA maior ou igual a MG. Aqui tem o meu A, aqui tem o meu B. Então, esta segunda, ela vai ser maior ou igual do que 2 vezes raiz da média de x2, média de px2, média de y2, média de py2. Dessa forma, nós temos a incerteza nestes caras e temos a incerteza nestes caras. Ou seja, essa expressão vai ser maior ou igual do que 2 vezes h cortado sobre 2, h cortado sobre 2. Lembrando que a gente pode usar isso em uma dimensão. Ou seja, essa expressão vai dar h cortado ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Nós podemos pensar isso para as outras da mesma maneira. Esta expressão vai ser maior ou igual do que? Quando eu somar esses 3 termos de cima, nós vamos ter 3h cortado ao quadrado sobre 4, mais 3h cortado ao quadrado sobre 2, 9 sobre 4h cortado ao quadrado. Bom, pessoal, então para continuar isso, nós precisamos analisar agora essa expressão. Para a gente ter o menor valor de p² médio, nós precisamos ter o maior valor do r médio. No caso, como o diâmetro nós definimos como A, o nosso valor máximo de r, ou seja, o valor máximo desse raio, seria A sobre 2. Ou seja, cancelando 4, podemos dizer então que a média da energia vai ser a média de p² sobre 2m. Sendo assim, nós teremos o seguinte, 9/2 de h cortado ao quadrado sobre MA2. Deu para perceber direitinho? Bom, torno a repetir, nós não estamos avaliando se uma solução é certa ou errada. Nós estamos trabalhando com estimativas. Então, esta estimativa é mais adequada para o caso esférico. Então, pessoal, perceba que o fator numérico realmente vai ser maior do que o outro modelo. Isso porque o volume da esfera de diâmetro A é menor do que o volume do cubo de aresta A. Deu para visualizar isso? Quanto menor esse volume, mais energia eu tenho que ter no estado fundamental. Bom, espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu joinha, deixe um comentário com sugestões para temas futuros. E se ainda não é inscrito, essa é a hora. Se inscreve no canal e aciona o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.